Olá, tudo bem? Eu me chamo Amanda e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Análise em Choque. Pessoal, é o seguinte, dessa vez eu vou estar mostrando como a gente pode criar uma base de venda fake, usando ali o Python com a biblioteca Pandas, entre outras bibliotecas, certo? A gente vai criar, então, um arquivo .db. Esse arquivo também pode ser feito em .csv, que a gente pode exportar ele para o Excel e utilizar ele para fazer ali as nossas análises, os nossos dashboards, certo? Então, esse aqui é o exemplo dessa base. Essa base que eu criei, inclusive, é uma das bases que eu utilizo em alguns dos meus projetos. Então, inclusive, é uma base que eu utilizo em alguns dos meus projetos, onde eu faço ali algumas análises. Às vezes, a gente não quer utilizar a base de outra pessoa, porque mesmo que os dados sejam fake, né? A pessoa que teve ali o trabalho de criar, então mesmo que vai utilizar, é sempre bom ali dar os créditos, os devidos créditos. E também é interessante aprender como fazer, porque você pode montar a sua base a partir do que você quiser, com o nome das colunas que você quiser, com os valores que você quiser, para analisar o que for melhor para você. E até mesmo se for precisar, né, criar uma base com valores reais, verdadeiros, de uma forma mais simples, a gente pode também estar construindo ali dentro do Python. Então, essa daqui é a base, onde a gente tem aqui a ID vendedor, nome do vendedor, ID produto, nome do produto, categoria, quantidade, valor unitário, data, loja, entre outras. Então, aqui todos esses valores aqui são fake, eles não são reais, não são nomes de pessoas reais. Então, são simplesmente valores, nomes aleatórios que a gente acaba pegando ali, juntando, né? Só para criar essa base aqui, certo? Então, vamos aqui. De início, eu vou estar usando o Python Online. Eu criei essa base em outra máquina, onde eu tenho ali o VS Code instalado. Então, simplesmente por não ser necessário, eu vou utilizar aqui o Python Online. Lembrando que eu vou deixar link na descrição ali do meu Git, onde vai ter as informações necessárias, o código, que também você pode só copiar e colar, rodar aí na sua ID, que seja o VS Code, que seja o PyCharm, e vai acabar fazendo essa base fake. De todas as formas, você inclusive pode até alterar os valores de uma forma que seja mais adequada ao seu gosto, certo? Então, para início aqui, eu tenho todos os códigos já aqui no bloquinho de notas, mas eu vou fazendo aqui aos poucos, porque eu vou explicando também o que cada um significa, qual é a ação de cada uma dessas expressões. Nós vamos importar a biblioteca Pandas, onde a gente vai conseguir criar o nosso data frame, a nossa tabela. A gente vai poder organizar a nossa tabela. Vamos também aqui importar a biblioteca aqui do módulo Random. E também vamos importar do datetime aqui o time delta e também o SQL, perdão, que é onde a gente vai estar gerando o nosso .db. Então, de início aí na sua ID, você pode colocar aqui, pandas SPD, que é tipo um apelidinho que a gente vai dar para ele. Então, depois a gente vai estar importando aqui random. Vamos importar aqui do módulo aqui, ó, importante aqui. Deixa eu só dar um colar aqui. Então, aqui, desse módulo aqui, datetime, que a gente vai trabalhar com datas, a gente vai importar o datetime e o time delta. Depois eu vou explicando aqui um pouquinho, quando eu for fazendo os códigos, o que cada uma desses módulos vão fazer. Mas, de início, é importante aqui a gente importar esses módulos. E, por último, vamos importar também aqui, eu estou dando um Ctrl+C, Ctrl+V, o import SQL. Então, vamos aqui para a primeira parte do nosso código, que é criando os nossos vendedores, os nossos sellers. Então, de início aqui, nós vamos estar criando a nossa lista, onde vamos inserir o nome dos nossos vendedores, junto com o código que a gente pode chamar de ID, que é para estar designado a cada um. É sempre importante, quando trabalhamos com banco de dados, a gente tem uma primary key ou uma chave primária, até porque se nós temos outras tabelas, na hora de relacionar a tabela 1 com a tabela 2, com a tabela 3, essas chaves primárias vão ser importantes para que haja conexão, ou seja, uma relação entre essas tabelas. Então, vamos chamar aqui primeiro, eu já tenho os nomes montados, então, só vou pegar aqui um pouquinho, escrever um pouquinho aqui para vocês verem, mas aqui, ó.
dentro do nosso banco de dados aqui. Vou até colar aqui para ficar mais fácil. Então, aqui dentro, perdão, né? Eu falei banco de dados, mas dentro da nosso bloco de notas, a gente tem, por exemplo, aqui, primeiro, a Ana Júlia, segundo, Bruno Costa, terceiro, Carlos Lima. O que é que isso aqui está fazendo? Aqui dentro dessa variável vendedores, a gente está criando essa lista, e dentro dessa lista nós estamos criando tuplas. Lembrando que as listas que são definidas aqui por colchetes, ou seja, os valores que a gente coloca entre colchetes são listas, e entre parênteses são tuplas. As listas, elas são mutáveis. Então, se eu crio ali uma lista com o nome maçã, banana, abacaxi, etc., e eu quero modificar, por exemplo, abacaxi por pera, eu consigo fazer. No entanto, com a tupla, eu não posso mudar Ana Júlia para Ana Clara. Para isso, eu teria que deletar o nome completo e assim depois associar, por exemplo, Ana Clara ao invés de Ana Júlia, certo? Só para deixar aqui claro o raciocínio do nosso código. Então, a gente abre o colchete, abre parênteses, a gente coloca o código, que é referente, ou ID, e o nome da pessoa, entre aspas, lembrando que stringer, né? Texto, a gente coloca sempre entre aspas. Número inteiro nós não precisamos colocar. E separamos cada uma dessas tuplas por uma vírgula. Então, para a segunda pessoa, a gente vai colocar ali o número 2, o nome da pessoa, o número 3, o nome da pessoa, e assim sucessivamente. Então, aqui pode ver que a gente já criou a nossa lista com o nome dos nossos vendedores e cada um código associado a eles. A gente fez ali do número 1 até o número 15. A última pessoa foi o Rafael Santos. Inclusive, a gente pode aqui, se quiser, dar um print. Vendedores. E a gente coloca aqui para rodar. Aguarda um pouquinho. E pode ver aqui que deu tudo certo. E ele vai imprimir ali, né, da forma que a gente escreveu. Não é muito bonito. Existem, claro, configurações, formas da gente conseguir imprimir essa lista aqui bonitinha, nome por nome, até mesmo colocar cores, mas isso não vem ao caso. O mais importante é ver que a nossa lista deu certo aqui e tá funcionando. Então, vou remover aqui esse print. Então, a gente vai para a segunda parte aqui do nosso código, que a gente vai criar, então, as lojas. Então, voltando aqui um pouquinho para o nosso banco de dados. Isso aqui também a gente pode abrir em Excel, depois eu mostro para vocês. A gente pode ver que nós temos aqui o ID vendedor e o nome vendedor. Então, a nossa primeira lista foi criada. Agora, a gente vai criar as nossas lojas. Então, nós precisamos aqui da loja e cada loja vai ter o seu nome. Então, poderia ser loja do centro, sei lá, loja de Campinas, loja de Indaiatuba, loja de São Carlos. Só que aqui eu só coloquei, né, loja 1, 2 e loja 3. É só uma tabela aqui mais simples, com dados mais simples, realmente mais para o nosso exercício. Então, aqui no nosso banquinho, vamos criar aqui nosso dicionário de loja e dentro desse dicionário nós já vamos associar o vendedor. Então, loja por vendedor. Então, deixa eu colocar aqui. O que isso quer dizer? Ao mesmo tempo que a gente vai criar a nossa loja, a gente vai associar um vendedor a ela. Então, a loja 1 vai ter a Ana Júlia, o Bruno, o Eduardo. A loja 2 vai ter o Rafael, a Paula, a Marina. A loja 3 vai ter o Natan, o Lucas, o Igor e assim sucessivamente. Nesse exemplo aqui, eu separei 5 vendedores por cada loja, mas aí fica a seu critério. Você pode associar, sei lá, 7 vendedores para uma loja, 3 para outra, ou 4 para um, 4 para outro. Enfim, fica a seu critério. O mais importante aqui é entender a lógica do nosso código, tudo bem? Então, aqui nós vamos criar o dicionário. Como é que funciona aqui o dicionário? O dicionário, eu vou passar aqui um pouquinho, só o nome, loja é igual. Ele fica entre chaves. Então, pensa assim. Nós temos a nossa lista, que a gente pode decorrer aqui por cada um dos nossos itens. Nós temos as nossas tuplas, que elas também podem ser blocos ou caixas ou um conjunto. Nesse caso aqui,
nós criamos, nem sempre ela vem assim, tudo bem. Por exemplo, aqui nós temos duas informações. Nós temos o ID e nós temos também o nome da pessoa. Mas aqui também está as nossas tuplas e, por fim, nós temos os nossos dicionários, que seriam como a nossa agenda, onde nós vamos discorrer os nossos valores. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, para facilitar, eu vou colar aqui e eu vou explicando. Então, aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso código do nosso vendedor. Aqui, tá vendo? O dicionário, ele vai aqui. Ah, isso aqui é da nossa listinha aqui. Ele vai pegar o nosso primeiro item. Ele vai jogar aqui na loja 1. Depois, ele vai buscar aqui o Bruno. Ele vai jogar na loja 1. Depois, ele vai buscar aqui o Carlos Lima. Ele vai jogar na loja 1. Pulando aqui um pouquinho. Vai buscar aqui o número 7. O Gabriel Santos vai jogar na loja 2. Número 12. Marina Lopes e vai jogar na loja 3 e assim sucessivamente. Então, aqui a gente conseguiu já criar as nossas lojas, as nossas 3 lojas e associar cada vendedor a nossas respectivas lojas. Então, só para reforçar aqui, né? Quando a gente cria dicionário, ele vai entender que esse número aqui é a nossa chave primária, ou ID, onde ele vai buscar toda a informação. Então, se aqui fosse outro valor, 17, 22, etc., mas tivesse associado aqui a nossa tupla, onde está escrito Ana Júlia, ele entender que essa informação aqui que a gente queria buscar e associar, então, a nossas lojas. Agora, nós vamos aqui para a parte de criar os nossos produtos. Existem 2 formas de criar aqui a nossa lista de produtos. Eu utilizei essa forma aqui. Eu vou copiar a primeira linha para tentar explicar para vocês o que é que está acontecendo. Então, semelhante ali aos vendedores, aqui dentro dos nossos produtos, nós estamos criando uma listinha. E aí, dentro dessa listinha, nós temos a informação que é o código do nosso produto, o nome do nosso produto, a categoria em que esse produto está, o valor do nosso produto e aqui o nosso vezes mais. O que significa isso daqui? Quando a gente está trabalhando com dados, existe uma questão assim que é preciso tomar cuidado. O que é que acontece? Dependendo da forma que a gente cria essa base de dados, os dados podem ficar muito semelhantes. Então, se você coloca um número aleatório ali dentro de 5.000 linhas, dependendo do valor que você faz, dependendo de como ele gera esses valores, pode acontecer, por exemplo, da loja 1 vender 10.000, da loja 2 vender 10.002 centavos, da loja 3 vender 10.003 centavos, do Bruno vender 7.000, do Carlos vender 7.000 ou 6.999, enfim. O que acontece é desses valores ficarem muito semelhantes, assim como também a quantidade de produtos vendidos e o valor da venda, porque ele está randômico, ele está ali fazendo esses números de forma aleatória e acaba entregando esses valores. E quando a gente fala de análise de dados, a gente sabe que não é assim que acontece. Muitas vezes os dados têm discrepâncias, tem outliers, que é quando acontece de um valor, por exemplo, o vendedor ali, num dia X, vendeu 7.000 em uma porrada só. Isso meio que poderia ser discrepante, pelo menos ali naquele comércio, que o mais comum é uma média de 2.500 de vendas por dia. Então, são números que se destacam. Só que quando a gente cria essas bases, acaba que esses números podem ficar muito semelhantes. E aí não dá para você utilizar essa base para fazer uma avaliação assim um pouco mais real. A gente pode chamar. Então, o que acontece aqui nessa lista de produtos? Quando a gente coloca esse vezes 6, significa que esse produto ele vai ter ali uma multiplicação de aparecer 6 vezes mais. Por exemplo, se a gente pegar aqui o segundo produto do nosso notebook. Então, dentro ali da nossa
da nossa aleatoriedade, se a gente pode dizer assim, o notebook ele tem 3 vezes menos chance de aparecer, né? Ele vai aparecer 3 vezes menos do que os nosso celular. Se a gente for pensar assim numa escala, pensa numa loja. Eu não vou citar nenhuma aqui, mas qualquer loja de eletrônicos ou essas lojas grandes assim que vende móveis, que vende eletrodoméstico, você sabe muito bem que a saída, por exemplo, de um celular ou de uma capa de celular é muito mais propenso que saia esse tipo de material de produto do que sair um notebook. Então, se a loja vendeu ali, sei lá, 3 notebooks no dia, até no máximo da promoção. Aqui eu estou falando de um comércio ali que é mais centralizado também em móveis, eletrodoméstico, não só uma empresa que trabalha só com tecnologia, mas só para fins didáticos e exemplo. Então a gente sabe que pode ter uma probabilidade de sair muito mais um celular ou uma caixa de som, acho que ainda a gente encontra, do que, por exemplo, vários notebooks ali no dia. Não seria muito lógico, por exemplo, se a gente está trabalhando com uma loja de eletrônicos, que ela vai trabalhar ali com produtos voltados para eletrônicos, que seja fone de ouvido, que seja o carregador, que seja um fone Bluetooth, que seja uma capinha de celular, que seja uma película. Então, tudo aquilo ali que envolve esse departamento, a gente sabe, então, que pode ser muito mais comum vender-se, por exemplo, numa semana 50 capinhas do que se vender 50 notebooks. Então, por isso que a gente pegou aqui na nossa listinha, como são muitos valores. Eu vou só copiar e colar aqui para facilitar. Mas aqui, esse que está aqui, a expressão aqui é a lógica desse código. Então, a gente pode pegar aqui a nossa listinha. Tô tentando descer aqui, ele não tá deixando. Obrigada. E pode ver que cada produto aqui, ele vai ser multiplicado por um determinado valor. Eu fui escolhendo isso aqui, né, de acordo com o que eu pensei que poderia sair mais. Por exemplo, capinha de celular aqui, eu coloquei 15 vezes mais. Isso aqui não é que ele vai sair só mais 15 vezes. É lembrando dentro ali da nossa criação, da criação das nossas linhas, do nosso banco de dados. Esse banco de dados ele vai ter 10 mil linhas. Então, ele vai ter aqui essa porcentagem a mais. Beleza. Finalizando isso, nós vamos agora trabalhar com o nosso queridíssimo aqui. Cadê? Deixa eu tirar essa informação aqui. Com esse módulo aqui do DateTime, onde a gente importou o nosso time delta. O que é que isso daqui vai fazer? Porque isso aqui é importante. Nós já criamos aqui as nossas listas. Aqui no bloquinho. Eu vou copiar estas informaçõezinhas e vou explicar aqui dentro. Então, aqui nós vamos trabalhar com as nossas datas. O que é que acontece aqui dentro? Primeiro, eu determinei um período onde essas vendas vão ocorrer. Então, eu quis trabalhar ali só com um período de um mês. Realmente, até pesquisei um pouquinho, né, sobre as vendas mensais e realmente o valor geral que saiu aqui dessa tabela foi muito inferior ao que grandes corporações conseguem vender mensalmente. Então, às vezes, parece até que o valor é exorbitante, né? Mas quando a gente vai pesquisar, a gente vê que a saída é muito maior. Mas aqui eu quis trabalhar só com o mês. Então, aqui a gente tem a nossa variável chamada data de início, que é onde vai começar a contagem dos nossos dias. O date time aqui para definir é o tempo parado, entre aspas, né? Por assim dizer, mas aonde começa vai ser aqui no dia 1/3/2024, nesse formato aqui. E depois nós vamos criar aqui outra variável chamada datas, que ela vai armazenar aqui, né, esse valor, junto com esse outro valor aqui, que significa o quê? Tá vendo essa data de início aqui? Você vai somar ela, mas o time delta. O time delta é como se fosse uma máquina do tempo, onde o tempo vai discorrer, o tempo vai acontecer ali de acordo com o valor que eu colocar. Então, se eu colocasse, por exemplo, a data de início mais time delta, dias, igual a 7, ele ia ali colocar, né, a data de início mais 7 dias. Então, a gente ia parar ali no dia 8. Só que como eu quero que
essa variável aqui, ela discorra dentro dos 31 dias do mês de março, eu coloquei aqui os dias igual a I. Por quê? Porque eu quero que esse I aqui corra dentro de 31 dias. Ou seja, ele vai correr aqui 31 vezes. Então, esse valor aqui, essa variável, ela vai ser acrescentada de acordo com isso. Então, só para explicar novamente, para reforçar, a gente vai pegar a nossa data aqui, 1/3/2024, e a gente vai decorrer aqui a nossa data mais o time delta, que vai ser o quê? Mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Porque esse aqui, ele está determinado por 31. É como se eu tivesse colocado, sei lá, 7 aqui. Então, seria a nossa data de início mais 7. Mas como eu quero que ele discorra dentro dos 31 dias, eu coloquei aqui, que é igual aí, que é esse valor aqui do nosso for, que vai correr dentro do nosso período aqui, estipulado. Beleza, tendo a gente agora criado a nossa lista de vendedores, nossas lojas por vendedores, por vendedores, os nossos produtos, agora está na hora da gente gerar os nossos dados. Geração de dados. Então, a gente vai aqui gerar os dados que vão para dentro do nosso banco de dados posteriormente. Então, aqui novamente, aqui na minha colinha, eu vou colocando aqui os códigos e eu vou explicando aos poucos. Então, primeiro a gente vai criar aqui a nossa variável chamada dados e dentro dela pode ver que a gente tem aqui uma lista vazia, abandonada e solitária. E aqui vem uma das nossos truques para que esses dados, aqueles dados que a gente criou de produtos, de vendedores, de lojas, eles possam alimentar essa variável aqui. O que isso aqui vai fazer? Ele vai acabar sendo alimentado pelo vendedor, produto e data a partir daquelas listas que a gente criou, como se fosse uma única lista. Então, aqui para o nosso foreign range em 10.000, ou seja, nós vamos escorrer esses dados, nós vamos passar por essas etapas 10.000 vezes, porque eu pedi 10.000 linhas, a gente vai ter uma variável chamada vendedor. Só para reforçar aqui, eu acabei apagando aqui de cima, porque estava ficando muito chatinho de descer aqui, aí eu apaguei só para ficar mais fácil de visualizar. Mas aqui dentro, ó. Lembrando que as nossas variáveis são vendedores, produtos e lojas. Mas aqui eu fiz uma variável semelhante chamada vendedor. Veja que está aqui do singular, produto e loja. Então, essa variável não é a mesma variável que a gente criou para as nossas listas. Elas estão aqui, ó. As nossas primeiras variáveis para a lista estão aqui. Essas aqui que eu pintei. Então, aqui dentro da nossa variável vendedor, lembra da biblioteca lá, do Randall que a gente baixou? É para isso daqui. Então, vendedor é igual a random choice, é escolha aleatória, vendedores. Produto é igual a escolha aleatória, produtos. E data é igual a escolha aleatória, datas, que a gente acabou de gerar aqui. Então, dentro dessa lista aqui, ele vai fazer o que? Ele vai correr o nome daqueles vendedores, aí ele, na linha 1, putz, na linha 1 eu quero a Ana, na linha 3 eu quero eu não sei se tinha Marcos, mas tem o Rafael. Na linha 7 caiu o Natan. Aí lá na linha 23 caiu a Ana de novo. Porque, né, são os vendedores, são 15 pessoas que elas vão estar vendendo ali durante uma data de 31 dias. Então, a pessoa trabalhou ali todos os dias e acabou, sim, caindo em mais datas. Então, não ficou só fixo somente para um dia além do mês. E aí, dentro de produto, ele vai fazer a mesma coisa. Poxa, o celular caiu ali para a linha 1. Então, a Ana vendeu um celular. Qual era? O notebook caiu para a linha 7. Então, o Natan vendeu ali notebook. Então, ele vai criar ali dentro uma lista mais ou menos assim. Então, vai ter aqui ID. Lembra que já estava tudo bonitinho ali, o nome da pessoa? Vou colocar aqui só para exemplo, ó. Ana Júlia vendeu um celular da categoria de eletrônicos
que custou R$ 2.500. E ela vendeu um celular, que é a quantidade, no dia, sei lá, 1/3/2024. Então, basicamente, ele vai criar isso aqui, que depois vai alimentar as colunas da nossa tabela. E agora a gente vai criar a nossa quantidade com viés. O que significa isso? É basicamente a gente equilibrar aquelas informações que a gente tinha gerado nos produtos ali no início. Lembra que eu já coloquei aqui uma quantidade? Inclusive, dentro da nossa lista de produtos, a gente já tinha aqui feito de uma forma que alguns valores, alguns produtos apareçam mais do que outro. E aqui a nossa quantidade com viés é importante também para a gente dizer assim, tá, deixa eu explicar aqui o passo a passo desse código. A gente vai trabalhar aqui com as nossas condicionais if, elif e else. Então, ela vai retornar um valor de acordo com a condição, se for verdadeira, senão ela vai retornar outro valor ou vai ignorar. Nesse caso aqui, a gente vai usar o if. Então, se o produto 3... mas o que é produto 3? O produto 3, ele vai estar aqui, ó. Então, se a gente pega aqui o nosso primeiro produto, eu vou copiar aqui para ficar mais fácil a visualização. Opa, aqui não. Aqui. Dentro do Python, como é que a gente conta cada item? Ele não começa a partir do número 1, ele começa a partir do número 0. Então, aqui o ID é 0, o celular é 1, o eletrônico é 2 e o preço é 3. Então, ele está falando aqui, ó, se dentro da categoria de produtos, o item, o valor 3, novamente, a gente começa do 0. Então, cada um desses itens aqui, eles vão ser contados de 0 à quantidade que existir dentro da nossa tupla aqui no caso. Dentro da nossa lista. Então, esse aqui vai ser 0, o celular vai ser 1, eletrônicos vai ser 2 e o preço vai ser 3. Então, se dentro da nossa listinha aqui, produto, o valor 3, que está aqui sendo identificado entre chaves, entre colchetes, perdão, for maior que 2.000, então se o preço desse produto aqui for maior que 2.000, então a quantidade, que é a quantidade de produtos que foram vendidos, veja que a gente ainda não colocou a quantidade de produtos vendidos dentro de nenhuma lista, ela é igual a um sorteio de 2 vezes. Como assim? Então pensa que quando o código estiver rodando lá, ele vai dar os pulinhos dele, vai cair na linha. Então, ele vai cair aqui na linha 1, na linha 2, 3, 4, 5, etc. Até chegar a 10.000. Quando ele for preencher aqui a linha 1, e aí ele, putz, caiu o celular. O que é que ele vai entender? Que ou ele vai colocar o valor 1, ou ele vai colocar o valor 2 na nossa quantidade. Então, ele não vai ultrapassar aqui essa quantidade por sorteio. Por quê? Porque imagina só, pode ser normal, sei lá, uma pessoa chegar e querer comprar umas 3, 4 capinhas. Eu já comprei, por exemplo, na Shopee ali, umas 3 capinhas de celular. Tava em promoção, eu queria importar de fora. Às vezes até mais. Dando exemplo aqui de capinha de celular. Então, é meio que comum uma pessoa comprar essa quantidade. Agora, computador, é muito difícil uma pessoa comprar ali mais de um notebook de uma vez, porque não faz nem muito sentido. Esse tipo de produto aqui, ele costuma sair unitário. Sim, a pessoa pode vender, sei lá, 3, 4, 7 notebooks no dia, tá na promoção, é uma loja ali que tá com alguma coisa diferente. Pode sim, até muito mais do que isso. Acredito aí que nas lojas online se venda muito mais. Só que é comum que sair 3 vendas no dia, sei lá, 10 vendas no dia, mas não por cliente. Então, por isso que existe aqui essa limitação. E aí, no notebook também, o valor é maior que 2.000. Então, ele vai entender que ele só pode ter no máximo ali de 1 ou 2 vendas. Então, voltando aqui para o código,
Voltando aqui para o código, então ele está dizendo aqui, ó, se o produto for maior que 2.000, então no máximo ele vai ter 2 vendinhas. Se o produto for maior que 500, então ele já vai entrar aqui, ó, entre o 500 e o 1.999. Então ele vai entender, é isso mesmo, né? Que ele pode ter ali até 3 vendas. E se ele não se encaixar nem nessa categoria, nem nessa categoria, se aqui não for verdadeiro e aqui não for verdadeiro a condição, então o que resta é colocar a quantidade que vai sortear ali entre 1 e 5. Feito isso, nós vamos agora preencher o nosso querido banco de dados. E aqui que tá, né, quando a gente olha esse código aqui, ele pode até parecer um pouco confuso. Eu vou fazer aquele esquema de apagar só para subir esse código aqui, depois eu colo tudo bonitinho, tá? Só para a gente concentrar aqui nessa parte. Então, esse senhor aqui, ele vai pegar cada dado e vai sair preenchendo dentro, como agora ele vai fazer a nossa listinha completa. Lembra que eu falei aqui que aqui dentro vai criar a nossa lista com esses dados? Esses dados aqui, eles vão vir para cá futuramente? Então, primeiro a gente teve ali a criação da nossa base de dados. Isso aqui, esses produtos aqui, essas opções, juntamente também. Eu acabei apagando, mas eu acho que vai ser necessário aqui porque a gente precisa para nossa didática. Então, pensando aqui, ó, depois que a gente pegou e preencheu, a gente criou aqui as nossas linhas, as nossas informações. A gente também aqui criou nossas informações de quantidade de produtos vendidos. A gente vai pegar esses dados aqui, essa lista vazia, a gente vai jogar esses dados. Imagina uma setinha aqui. Vamos pegar esses dados aqui, tá vendo? Que foram gerados e jogar aqui dentro dessa variável, onde tem essa listinha aqui vazia. Então, esses dados que foram gerados, ali as listas, o nosso dicionário de lojas, e aqui depois a nossa tabela, que ainda não está uma tabela, né? Ela só está uma variação de valores, não está a nossa tabelinha bonitinha do Excel. Isso aqui, imagina que está numa memória aqui, uma memória interna escondida que a gente não consegue ver de fato, mas o código ele entende, quando for gerar ali o programa, ele vai entender que esses dados existem, e a gente vai pegar aqui nossa listinha vazia. Imagina uma agenda ali que você acabou de comprar e ela não tem nada. E aí você vai pegar cada folhinha e vai preencher com a informação. Então ali você vai colocar a informação do vendedor, a informação do vendedor 1, a 0, que seria o nome, perdão, o ID. Então aqui, vou colocar aqui na frente. ID, aqui, nome. Depois nosso, como eu não tô colocando entre aspas, ele tá entendendo que faz parte do código. Depois, ID do nosso produto. Depois, o nome do produto. Depois, o produto 2, que se eu não me engano é a categoria, né? Isso, a quantidade que a gente gerou aqui. E o nosso produto 3, que é o preço. E por fim, a nossa data que a gente gerou lá em cima. Essa data.strf time ou string format time, formatação ali do texto, da data. Ela vai simplesmente formatar isso aqui para não ficar, ela não vai ficar um formato estranho que pode ficar no Python. Por exemplo, ele vai entender assim, esse formato aqui. E aqui a gente está pedindo para formatar como se fosse uma datinha. Então, vai ficar 24/3, ou melhor, 1/3 de 2024. Então, aqui é correspondente ao ano, correspondente ao mês e correspondente ao dia. E dentro dessa formatação aqui, ele quer dizer que quer 2 dígitos. Então, por isso está 24, 03 e 01. E por último, nossa lojas vendedor 0, que aqui a gente só vai jogar
a informação dos nossos vendedores aqui dentro da nossa coluna. Aí, mas por que a gente está usando dessa forma? Porque aqui já está no formato em que vai ser gerada as colunas dentro do nosso arquivo. Só reforçando. Então, aqui dentro do Append, ele vai pegar aqui a nossa agendinha, nossos dados, aquela agenda vazia, triste. Em cada folha, ele vai adicionar uma informação. Então, a primeira folha, vendedor 0, vendedor 1, produto 0, produto 1, produto 2, quantidade, produto 3, a nossa data e a nossa informação das lojas. Agora, criada o escopo ali, né, da nossa base, nós vamos aqui para nosso data frame, que isso aqui tem a ver com o nosso pandas, que a gente importou pandas para a gente poder criar essa base de dados. Então, aqui é o nome da variável, df, data frame, ou difícil, você que escolhe o significado. E aí a gente vai usar aqui esse código PD, que é o apelidinho lá que a gente deu pro pandas, e aí eu quero o módulo data frame, e aí que você vai puxar dentro desse módulo. A partir da nossa baselinha, da nossa base, da nossa lista de dados, onde a gente pegou o append, jogou os nossos valores, nós queremos criar colunas. Então, ele vai entender, tá vendo essa lista aqui? Eu quero colunas nela. E como é que vai funcionar? O nome dessas colunas aqui vai ficar na primeira linha ali de cada coluna. Então, a gente já colocou a ordem. ID vendedor, nome produto, ID produto, nome produto. Aqui eu errei, né? Nome vendedor, categoria, quantidade, valor unitário, data e loja. Na hora que a gente for gerar aqui o nosso banco de dados, voltando aqui para o nosso SQL, ele vai criar aqui na ordem que a gente colocou. Então, digamos que se eu coloco aqui, sei lá, em vez de ID vendedor, só identificador, ele ia nomear aqui o nome da primeira linha, o nome da nossa coluna de identificador. E se eu coloco, por exemplo, ID produto nessa primeira linha e ID vendedor nessa terceira coluna. Primeira linha não, né? Primeira coluna e terceira coluna. Ele ia entender, só que os valores eles não iam seguir a coluna correspondente. Então, existiria aqui um erro no nome da coluna. Então, é importante na hora de preencher o nome da coluna nessa etapa. Então, dentro aqui do nosso pandas, a gente pegou. Olha, tá vendo esses dados assim que tá aparecendo tuplas, tá aparecendo listas, tá aparecendo dicionários. E na hora que você dá um print, fica aquele monte de aspas, de colchete, de vírgula. Eu quero esses dados organizados dentro de uma tabela. Chega de bagunça. E é isso que ele vai fazer. E aqui nós vamos exportar. Então, aqui o nosso... Ó, esse aqui é o nome da nossa variável, tá vendo? Então, df to csv. E aqui é o nome dos dados do banco de dados, da base que eu dei. Pode ser, por exemplo, base só, acompanhamento de vendas. Isso aqui você escolhe. Mas a gente tem que colocar aqui dentro desse código que a gente quer esses dados aqui transformados em CSV para depois você chegar e só abrir dentro do seu Excel se for do seu agrado. Então, criei dessas duas formas. Eu gosto bastante de trabalhar, de visualizar os dados dentro do Excel. Claro que dentro do SQL a gente consegue trabalhar bonitinho, mas é um gosto meu. Então, eu preferi criar assim, até mesmo, às vezes, para você analisar algumas coisas, algumas melhorias que você pode fazer. Então, aqui é para a gente carregar o arquivo e a gente vai gerar esse amiguinho aqui, chamado base de vendas. Então, a partir do momento que você der o seu playzinho ali dentro do seu ID, ele pluf, vai cair ali na onde você salvou para salvar os seus arquivos. Na pasta que você colocou para salvar os seus arquivos. Então, só para finalizar, se a gente quiser depois jogar isso aqui dentro do BI e fazer as nossas análises, inclusive, eu tenho um dash feito com esse arquivo aqui que eu criei, depois eu mostro no final do vídeo. A gente pode também. E se quiser jogar para dentro do banco, essa planilha aqui ela é pequena, só que é dessa forma que a gente acaba aprendendo a fazer se for trabalhar com uma grande quantidade de dados, ou também se a gente quiser ficar explorando as ferramentas, é sempre, para mim, pelo menos, é até divertido, é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. E por último, vamos conectar ao banco de dados.
Aqui a gente está usando o SQL Lite, esse amiguinho aqui. Ele é bem levinho, ele é legal para estudar. Então, para você que está usando ali só para estudar, para aprender um pouquinho como jogar os dados aqui, como fazer as consultas, é legal você criar essa base, você usar alguma base que já existe, por exemplo, a Saquila, a Word, que você só precisa baixar e integrar aqui dentro e você consegue trabalhar com esses dados. Mas enfim, eu acho que é um banco que é bem levinho, que não ocupa espaço e é uma ferramenta ali que é muito útil para estudar. Então, voltando aqui, a gente vai fazer a nossa variável chamada com, que pode ir ali limite de conexão, que é igual ao nossa biblioteca que a gente exportou do SQL. E aqui é o connect, que ele vai criar aqui o nosso base de vendas DB. E aí, salvada é F2SQL, base de vendas. Aí ele falou que se existir, ele fazer o replace, é como se você fosse rodar novamente o código, ele vai refazer, atualizar ou reatualizar, como preferir. É só para evitar também casos de erro. E aí pronto, a gente faz aqui um com ponto close e está preenchido, está terminado. Então, quando você for lá na sua pastinha de arquivos, onde você escolheu salvar os seus arquivos, você vai ter tanto o .csv quanto o nosso querido aqui .db. E é só utilizar. Eu vou mostrar agora o dashboard que eu acabei criando com essa base de dados aqui que eu criei fake. Então, pessoal, isso aqui foi o dashboard que eu criei a partir daquele banco de dados. Eu só joguei aqui, integrei. No caso, eu acabei utilizando o SQL mesmo, mas você pode também, a partir do arquivo .csv, jogar dentro do BI e fazer as análises necessárias. Nenhum desses dados aqui são reais, inclusive nem a empresa. Eu criei aqui para ficar mais bonitinho, uma coisa mais apresentável. Um detalhe que talvez já tenha chamado sua atenção, é que a gente não tem todas as colunas aqui. É que para aqui eu só puxei o que eu achei mais necessário. Então, só criei a loja, o nome do produto, a categoria, a quantidade e a receita. Então, aqui já está o valor geral de cada produto, não está nem a quantidade unitária desses produtos. Não era necessário usar todas as colunas, então eu joguei aqui dentro somente os valores que eu precisava. E por fim, o nosso código bonitinho aqui. Eu vou colar lá só para finalizar. E por fim, aqui tá o nosso código bonitinho, todo coloridinho, entre verde e azul, preto. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário se ficou alguma dúvida. Lembrando novamente que eu vou deixar fixado aí o link onde você pode estar aqui criando, copiando esse código, ou se você quiser também acompanhar e já tentar escrever aí durante o vídeo, fique à vontade. Muito obrigado e até a próxima.